Irmãos, novamente, boa noite. Boa noite para quem está nos acompanhando neste momento pelas redes sociais. Eu os convido a abrir suas Bíblias no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ficar somente neste capítulo, esta noite. Então vai ser bem fácil nós discorrermos sobre o assunto, inclusive o auxiliar Mateus lá também. Nós vamos ver todos os versículos desse capítulo. E o assunto, como antes de entrarmos na transmissão havia anunciado aos irmãos, é experimentando um relacionamento correto com Deus. E dentre esse relacionamento nós vamos falar sobre um verdadeiro avivamento. Um verdadeiro avivamento, que é o que Ezequias nos demonstra, né, nas atitudes deste rei, neste capítulo que nós iremos ler. Então nós vamos passar para a leitura, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 29, do versículo 1 em diante. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Então, durante 29 anos, reinou em Jerusalém o rei Ezequias. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus, de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele para o servirdes, e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. E então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amassai, Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jalelel, e de Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jejuel, dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dentre os filhos de Emã, Joel e Simei, e dentre os filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram a seus irmãos, e santificaram-se, e vieram conforme ao mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e que os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. E começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no dia 16º do primeiro mês acabaram.
E então foram ter com o rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus utensílios. E também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora. Na sua transgressão já a preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. E então o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor, e trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes para sacrifício pelo pecado, pelo reino e pelo santuário, e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. E também mataram os carneiros e espargiram o sangue sobre o altar. E semelhantemente mataram os cordeiros e espargiram sangue sobre o altar. E então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as suas mãos. E os sacerdotes os mataram como o seu sangue fizeram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas, conforme o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. E estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias deu ordem que oferecessem um holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou, quando entoavam o canto e as trombetas eram tocadas, tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer, o rei e todos quanto com ele se achavam, se prostraram e adoraram. E então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias dizendo: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. E eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até a obra se acabar, até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas, e com as ofertas de libação para os holocaustos. E assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram, por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Oremos, irmãos. Pai amado, neste momento nós te rogamos pela sua ajuda. Te rogamos, ó Pai, que a Tua palavra possa, Senhor, chegar aos corações de uma forma contundente. Que aqueles que estão nos ouvindo neste momento, ó Pai, aqueles que estão afastados de Ti, aqueles que estão de corações frios, o Senhor sabe, ó Pai, da condição de cada um, que o Senhor tenha misericórdia de cada alma perdida, Senhor. Nós te rogamos também, neste momento, por aqueles que estão enfermos, irmão Rogério, irmão Davi, pela irmã Maria, por esses irmãos, ó Pai, que se assim for da Tua vontade,
tua obra possa ser feita na vida desses irmãos, que eles possam restabelecer a sua saúde, ó Pai, e juntos, Senhor, possamos louvar a Ti e ouvir das Tuas verdades. Te agradecemos, ó Pai, mais uma vez pelas bênçãos, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito nesta igreja, principalmente, Senhor, por ter dado a oportunidade de mais um ano de existência neste local, para que a Tua palavra possa ser pregada de forma tranquila, pacífica, Senhor, e que todos tenham a oportunidade de ouvir, mas têm desprezado. Amém. Que o Senhor nos ajude, Pai, esteja conosco sempre. E é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, foi uma leitura longa, só que a ideia principal desta leitura é que, ao olharmos para o avivamento que ocorreu aqui em 2 Crônicas, porque foi um verdadeiro avivamento, sob a liderança do rei Ezequias, nós descobrimos que o avivamento ele foi acompanhado por 5 marcas. Se os irmãos puderem notar durante o texto, nós vamos fazer a leitura novamente, de uma forma mais pausada e explicativa. Houve 5 marcas de um verdadeiro avivamento provocado pelo rei Ezequias aqui. E se levarmos a sério a experiência da obra de reavivamento do Espírito em nosso meio, nós podemos antecipar as mesmas 5 coisas, as mesmas 5 marcas em nossa vida. Para nós fazermos um breve resumo de todo esse capítulo, nós vemos que do versículo 3 ao 9, houve avivamento que envolveu arrependimento. Do versículo 10 ao 19, houve um avivamento que envolve uma rededicação. Aqueles que estavam afastados ou aqueles que estavam frios voltaram a se rededicar à obra do Senhor. E depois do versículo 20 ao versículo 24, nós vemos que houve uma verdadeira reconciliação daqueles que estavam afastados, aqueles que estavam dispersos, daqueles que estavam frios perante a obra do Senhor. E no versículo 36, nós vemos que houve o avivamento e que esse avivamento trouxe alegria, trouxe regozijo para aqueles que presenciaram tudo aquilo que aconteceu neste capítulo, que aconteceu nesses fatos. Irmãos, então nós vamos falar sobre esse assunto, que é um verdadeiro reavivamento. E nós temos algumas perguntas a considerar para podermos entrar já de fato à nossa mensagem desta noite. Algumas perguntas que faço a todos nós, inclusive a mim. Você está em um relacionamento correto com Deus? Você está em um relacionamento correto com Deus? Seu coração tem sido frio em relação a Deus e às coisas de Deus? Você tem áreas do pecado em seu templo, isso é, em seu corpo, que precisam ser removidas? Que foi o que aconteceu aqui. Nós vamos falar sobre esse assunto que é vital e oportuno. Avivamento. E eu quero que você saiba logo de cara que nós estamos procurando avivamento. Nós devemos procurar avivamento, assim como aconteceu. Não é apenas uma pregação de informação, não é apenas uma pregação para ensinar aos irmãos o que aconteceu lá atrás, mas é uma mensagem para nos trazer a reflexão. Tanto de aprender o que aconteceu lá atrás, mas uma reflexão para a nossa vida hoje. Não é apenas uma falação, como muitos acreditam, mas sim um próprio avivamento. E para ser transparente com os irmãos, eu preciso de avivamento, a igreja precisa de avivamento, todos nós precisamos de avivamento. Não é verdade, irmãos? Amém? Amém. Mas o que é avivamento? Como isso acontece? E o que acontece quando o avivamento acontece? O que acontece quando temos um verdadeiro avivamento em nosso meio? Essas são perguntas importantes e para respondê-las, nós vamos abrir então nossas Bíblias, nós vamos ler nesse versículo 29, agora de forma pormenorizada, os exemplos de reavivamento. O que é o avivamento? Nós precisamos de avivamento hoje? E se o avivamento acontecesse em nosso meio, como seria? E aqui está um problema. Há um grande mal entendido em relação a essa palavra avivamento, sobre o que é realmente avivamento.
não é uma palavra pentecostal, irmãos. Os pentecostais, eles tomaram posse disso, mas nós temos que entender de fato o que é o avivamento, né? Nós podemos produzir avivamento? Sim. Se nós colocarmos uma placa na frente desta igreja que diga reavivamento em andamento, o que aconteceria? Quais são as marcas do verdadeiro avivamento bíblico que seriam demonstradas aqui? E com essas perguntas em mente, nós devemos nos voltar para a palavra de Deus. E nós devemos permitir que Deus nos diga, através da sua palavra, o que é, de fato, um verdadeiro avivamento. Porque, afinal, o avivamento vem de quem, irmãos? Vem de Deus. O avivamento vem dele. Então, quais são as marcas do avivamento genuíno e bíblico? E nós encontramos a resposta quando abrimos a nossa Bíblia e quando nós lemos e vimos o que aconteceu sobre a liderança do rei Ezequias. Vemos 5 marcas que caracterizaram o reavivamento do povo de Deus ocorrido nessas passagens. Houve uma rededicação, arrependimento, reconciliação, uma recuperação de uma verdadeira adoração e alegria no povo de Deus. Ezequias, nós vemos já no versículo 1, era um homem que tinha apenas quantos anos? 25 anos, quando ele começou a reinar. 25 anos. E ele reinou 29 anos em Jerusalém. Essa é a informação que nos dá. O nome da sua mãe era Abias, filha de Zacarias. Ezequias era rei de Judá e ele começou o seu reinado no ano de 715 a.C. Ele acabaria reinando por 29 anos e entraria nos anais da história como um dos maiores reis de Judá. Mas você precisa saber que as coisas certamente estavam sombrias na época, né, quando ele assumiu o comando. O 8º século antes de Cristo foi um período significativo na história do povo de Deus, do povo de Israel. Muitas revelações foram dadas com o profeta Amós, com o profeta Oséias, Isaías, Miqueias e Jonas. Só que havia também um vácuo político no Oriente Médio. Em meados do século 8, não havia nenhum grande rival político para ameaçar Israel e Judá. Então as coisas estavam caminhando. Não havia nenhum grande rival político para ameaçar tanto Israel quanto Judá. Foi uma época de grande prosperidade econômica. Só que, infelizmente, quando as coisas estavam aparentemente tudo bem, o que aconteceu? Surgiu o orgulho, né? Estourou o orgulho, idolatria, prostituição espiritual, tanto para Israel quanto para Judá. As coisas estavam caminhando tudo bem, então o povo começou a se orgulhar, começou a praticar idolatria, começou a se prostituir espiritualmente, e as coisas foram seguindo. E essas coisas estavam difíceis quando Ezequias se tornou rei de Judá. Econômica, política e espiritualmente. E nós vemos que depois os poderosos assírios começaram a respirar ameaças ao pescoço de Judá. E apenas 7 anos antes, o que aconteceu? Os assírios saquearam e estupraram a terra de Israel, demoliram o reino do norte, e agora, o que ia acontecer? Judá seria o próximo. Judá seria o próximo. Mas o povo estava andando daquela forma que nós acabamos de falar para os irmãos. Mas ainda pior do que o clima político sombrio, foi o clima espiritual. Sombrio. Um clima espiritual sombrio. O pai de Ezequias, quem era? Rei Acás. Foi um dos reis mais endurecidos espiritualmente que já reinou sobre o povo de Deus. Uma das pessoas mais endurecidas que já reinou sobre o povo de Deus. E de acordo com 2 Crônicas, lá no capítulo 28, nós não vamos lá, mas depois os irmãos quiserem, leem.
Acaz não fez o que era reto aos olhos do Senhor. E em vez disso, o que ele fez? Ele lançou ídolos para adorar Baal. Lançou ídolos para adorar Baal. E ele realmente fechou as portas do templo do Senhor. Depois anotem aí, capítulo 28, versículo 24. Ele fechou as portas do templo do Senhor. Essa foi a atitude de Acaz. E esse foi o cenário quando Ezequias assumiu. Olha o caos espiritual. Sombrio. Só que, no entanto, também era um cenário propício para um verdadeiro avivamento. Porque nós vemos que Ezequias não era como seu pai. 2 Crônicas 29, versículo 2. Olha lá no versículo 2. O versículo 2 nos deixa claro que Ezequias fez o que era bem aos olhos do Senhor, como fizera Davi, seu pai. Irmãos, Ezequias, não foi Ezequias que produziu o reavivamento que nós estamos prestes a ver. Não foi o rei Ezequias. Porque o reavivamento, ele é sempre o resultado da obra soberana de Deus. Foi Deus quem fez. E de Deus para criar um ambiente conducente ao reavivamento. E há muito que nós podemos aprender com ele. No versículo 3 ao 9, olha lá no versículo 3. Nós vemos que Ezequias, quando assumiu, ele não perdeu tempo. Qual foi a sua primeira grande tarefa como rei? E no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, primeira tarefa, imediatamente, o que Ezequias fez? Abriu as portas do templo do Senhor e os reparou. O que Acaz tinha feito lá atrás? Fechou. Em um mês de reinado, Ezequias abriu as portas do templo e as reparou. Irmãos, pense no significado dessa ação. Qual que era a casa de Deus? É o templo que Salomão havia construído e ele construiu de acordo com as instruções de Deus. A casa de Deus era o lugar de adoração para o povo de Deus. A casa de Deus era o lugar de sacrifício pelos pecados do povo de Deus. Mas não houve adoração ali, nenhum sacrifício aceitável ali por décadas, porque estava fechada. E na verdade o versículo 3 que nós acabamos de ler deixa claro que o povo havia negligenciado tanto a casa de Deus que nem as portas funcionavam. Irmãos e irmãs, o reavivamento começa aqui, com arrependimento. O arrependimento é a resposta gerada pelo Espírito que ocorre em nosso coração, que ocorre em meu coração, para que eu determine que as coisas precisam mudar. O arrependimento é isso. Ocorre no meu coração e que determina que as coisas precisam mudar. Meu pensamento e atitude para com Deus precisa mudar. O lugar que dou a seu Filho Jesus precisa mudar. Minha vida precisa mudar. Isto vem com arrependimento. Ezequias viu a necessidade de mudança e ouça, foi preciso coragem para ele instituir essa mudança. Ele era apenas um homem de 25 anos, irmãos. Ele teve que abandonar o curso traçado por seu próprio pai. Ele teve que admitir, estivemos errados. Não temos dado ao verdadeiro Deus o lugar que Ele merece em nossas vidas. Como Ezequias realizou essa mudança necessária, irmãos? Como? Ele começou envolvendo os líderes ordenados por Deus. Ele começou envolvendo os líderes ordenados por Deus. Versículo 4 e versículo 5. Olha no versículo 4. Ele trouxe os sacerdotes e levitas.
E o que ele disse a eles, olha no versículo 5: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus de seus pais. Removam do santuário toda impureza. Os irmãos viram isso? Ezequias, ele não teve medo de quebrar a tradição e chamar o pecado pelo que é. Mostrou na cara dos líderes: remova as impurezas, se consagrem. Enfrentar a tradição, irmãos, não é fácil para um jovem líder de apenas 25 anos. Mas quando a tradição ela se interpõe no caminho da obediência à palavra de Deus, o líder deve fazer o quê? Se posicionar. Ouça as palavras de Ezequias no versículo 6 e 7. Nossos pais foram infiéis. Versículo 6 e 7. Nossos pais foram infiéis, fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Essa foi a atitude dos pais. E então, nos versículos 8 e 9, Ezequias deu aos líderes razões pelas quais o arrependimento era necessário. Olha o que ele disse: portanto, a ira do Senhor caiu sobre Judá e Jerusalém. Filhos e filhas e nossas esposas estão em cativeiros. Mas Ezequias reconheceu a loucura disso. Não há mais homem de confiança. Ele viu que era hora de recorrer a quem? Recorrer a Deus. E se o avivamento deve ocorrer, o povo de Deus precisa se arrepender. E quando nós dissemos arrepender, o irmão não quer dizer que as pessoas não salvas precisam se arrepender, não são apenas eles. Os não salvos, de fato, precisam se arrepender. Mas nós estamos falando de avivamento. E avivamento é o avivamento do povo de Deus. Os não salvos precisam sim se arrepender. Mas o povo de Deus também precisa se arrepender. Precisa reavivar. Amém. O povo de Deus precisa enfrentar o fedor do pecado em suas próprias vidas. Se arrepender dele, assim como Ezequias fez. Existe alguma coisa em sua vida agora que não agrada ao Senhor? Reflita. Qual de nós pode responder de uma forma honesta a esta pergunta? Existe alguma coisa em sua vida agora que não agrada ao Senhor? O que há em sua vida em que Ele quer mudar? Para Ezequias, as portas do templo foram fechadas. O que você fechou que precisa abrir? A sua Bíblia? O seu coração em relação a um irmão? A sua vontade de servir ao Senhor? A sua carteira para a obra de Deus? Onde o arrependimento é necessário em sua vida hoje? Reflita. Onde o arrependimento é necessário em sua vida hoje? Ah, mas eu tenho perguntas e várias perguntas. Tudo bem, irmãos, só que Deus tem respostas. Nós questionamos, mas Deus nos dá as respostas. Deus está colocando o dedo em algo que precisa mudar em sua vida. E você sabe disso. Você sabe. Então lide com o que quer que seja. Não demore, mude. Porque Deus não lhe dará mais luz até que você faça algo com a luz que Ele já te deu. A primeira marca do avivamento genuíno, então, é o quê? O arrependimento.
E aqui nós temos a segunda marca, que o avivamento envolve uma rededicação. Rededicar, porque uma vez nós dedicamos, agora nós temos que rededicar novamente. Observe que Ezequias disse aos sacerdotes e levitas no versículo 10. Olha lá no versículo 10. Agora pretendo fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o ardor da sua ira se desvie de nós. Assista com atenção então onde começou o avivamento. O versículo 10 diz: está em meu coração fazer uma aliança com o Senhor Deus. Se nós formos olhar a história da salvação, dos heróis da fé, nós vamos ver que os grandes avivamentos da história da igreja, nós encontraremos essa característica. Às vezes começa com um líder piedoso, que não necessariamente deve ser um pregador, em cujo coração Deus estava trabalhando e depois se espalha para outras pessoas. E Ezequias falava sério. Ele se propôs a renovar a aliança que Deus havia estabelecido. Uma aliança, irmãos, é uma promessa obrigatória, é um juramento, um compromisso. Ezequias sabia que seu povo era o povo da aliança de Deus, ele sabia disso. Mas eles não estavam vivendo assim. Então eles precisavam se rededicar novamente ao Senhor. Então primeiro Ezequias se rededicou e em seguida ele desafiou os líderes a fazerem o mesmo. Versículo 11. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e servi-lo, para ministrar diante dele e queimar incenso. E os líderes, irmãos, aceitaram o desafio de Ezequias? Sim, eles fizeram. Versículo 12. E então, esses levitas, eles eram os líderes de adoração de Israel, os levitas, começaram a trabalhar. E nós vamos ver depois, lá do versículo 12 ao versículo 14 que nós lemos, apareceu vários nomes estranhos. Os irmãos lembram? Nós lemos vários nomes estranhos. Vários nomes listados estranhos. Qual era o propósito de inserir esses nomes lá? Porque nós nem sabemos quem são. Só que, ouça, isso aqui foi deixado bem claro para mostrar que o avivamento ele acontece com pessoas reais. Eram pessoas reais. Aconteceu com essas pessoas. Pessoas reais que fazem coisas reais para mostrar que estão realmente falando sobre voltar à vida das Escrituras. E o que esses líderes fizeram? No versículo 15. E havendo eles reunido seus irmãos e se consagrado, entraram para purificar o templo do Senhor, conforme o rei ordenara, segundo a palavra do Senhor. Irmãos, isso é tão significativo, tão importante. Os levitas, eles não poderiam ajudar os outros até que estivessem resolvido o próprio pecado deles. Como que eles poderiam ajudar se eles não resolvessem o próprio pecado? Então, o que eles fizeram? Eles consagraram, eles se santificaram a si mesmos, primeiro. E eles fizeram isso de acordo com que autoridade? Olha no final do versículo 15. Como o rei ordenara, conforme a palavra do Senhor, com essa autoridade. E isso é fundamental. Quando ocorre um reavivamento genuíno, esse reavivamento produz uma resposta adequada à palavra de Deus, conforme a palavra de Deus. E isso acontece, irmãos, em nossa própria vida. E então nós fazemos tudo ao nosso alcance para que isso aconteça na vida daqueles que estão ao nosso redor também, para gerar uma influência. Agindo dessa forma, nós damos exemplo. E foi o que aconteceu a seguir. O que os sacerdotes e os levitas fizeram?
eles realizaram um grande trabalho de limpeza doméstica. Limparam tudo. Onde esse trabalho? Na casa de Deus, na casa do Senhor. E aqui está como eles fizeram, versículo 16 e 17. Os sacerdotes entraram do santuário do Senhor para purificá-lo. Então eles trouxeram para o pátio do templo do Senhor tudo o que havia de impuro, que eles encontraram no templo. Então os levitas pegaram e levaram para um vale do Cedron. Então eles começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia do mês chegaram ao pórtico do Senhor. Por mais 8 dias eles consagraram o próprio templo do Senhor, terminando no dia 16 do primeiro mês. O que aconteceu aqui? Ezequias, os sacerdotes, os levitas estavam obedecendo a Deus. Eles estavam levando a sério o encargo que Deus deu para que eles se livrassem dos ídolos e da falsa adoração, que era crítica. Então o avivamento ocorre quando o povo de Deus leva a sério a obediência à palavra de Deus. Amém. E nós vemos aqui ainda que os líderes levaram 7 dias para limpar o exterior, 7 dias para limpar o interior do templo. E o problema não era apenas sujeira. O problema era o pecado. O rei Acais trouxe todos os tipos de idolatrias imundas para o templo. Coisas proibidas, inaceitáveis, imagens e relíquias pagãs estavam lá dentro. Todo aquele lixo espiritual tinha que ir embora. E então os levitas levaram tudo para o Vale do Cedron, a leste do templo. E nós fazemos mais uma vez pergunta a nós, e na nossa casa, e na nossa vida, o que precisa ir embora? O que precisa ir embora? Há uma importante lição aqui, irmãos. Não pode haver adoração aceitável a Deus sem essa limpeza, sem uma purificação. Não pode. Ezequias sabia disso. O templo teve que ser limpo antes que as pessoas pudessem adorar. O pecado tinha que ir. E onde está o templo de Deus hoje? Em nós. O templo de Deus está em nós. Nós somos o templo de Deus, não somos? Amém. E Deus, nós sabemos que Deus não habita em prédios, mas em pessoas que recebem a Cristo em suas vidas. E esta é uma das principais razões pelas quais nós precisamos de avivamento hoje. O problema é o mesmo que Ezequias enfrentava. Os mesmos problemas nós temos hoje. A história se repete, como o irmão Márcio sempre fala. O templo de Deus está poluído com pecado. E novamente nós perguntamos, existe algum pecado tolerado, talvez oculto em nossa vida? Isso é tudo que precisa acontecer para agradar a Deus. E nós devemos apenas se livrar do pecado? Nós vemos que não é apenas isso. Isso é apenas o começo. É apenas o começo. Pois crescer na graça e no conhecimento de Cristo é um processo que dura toda a vida. Mas nós devemos começar por onde está mais sujo, por onde está mais poluído. E então, onde nós estamos hoje? O templo de Deus precisa de limpeza? Então nós vamos ao que interessa, como os líderes fizeram. E nos versículos 18 e 19, os líderes relataram a Ezequias que o trabalho estava concluído. Purificamos o templo do Senhor, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa para servir os pães consagrados com todos os seus acessórios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acais removeu em sua infidelidade enquanto ele era rei. Eles estão agora diante do altar do Senhor. Então nós vemos que o avivamento no começo precisa de arrependimento, precisa de rededicação, como nós vemos agora, e precisa de reconciliação. Reconciliação.
O que aconteceu depois que o templo foi purificado? No versículo 20, nós vemos que no início da manhã, versículo 20, no início da manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os oficiais da cidade e subiu ao templo do Senhor. E então o que aconteceu? Os sacerdotes sacrificaram 28 animais, conforme o versículo 21. Por que todos esses animais? Isso foi como uma oferta pelo pecado, diz o texto. E o que eles fizeram com o sangue a cada vez? Versículo 22. Eles abateram os novilhos e os sacerdotes tomaram o sangue e aspergiram sobre o altar. E em seguida imolaram os carneiros e aspergiram o sangue deles sobre o altar. E depois imolaram os cordeiros e aspergiram sobre eles sobre o altar. Irmãos, isso é fundamental. 4 vezes nos é dito que eles aspergiram sobre o altar o sangue. E claro, o altar era o local de sacrifício do templo. Não era a frente do santuário de uma igreja, era o altar. As pessoas pecaram. E esse sangue é a maneira ordenada por Deus para cobrir esse pecado. E observe a razão dada para esse sacrifício que os sacerdotes fizeram. Versículo 24. Os sacerdotes imolaram os bodes e apresentavam o sangue deles sobre o altar como oferta pelo pecado, para expiação por todo o Israel, porque o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado para todo o Israel. Irmãos, nunca esqueçam que Deus é um Deus santo. Ele não tolera o pecado. Em sua graça, Ele providenciou esta maneira para cobrir o pecado. Isto significa expiação. O pecado ele pode ser expiado e somente o sangue pode fazer isso. Nos dias de hoje, nos dias de Ezequias, na verdade, isso significava que os animais precisavam ser mortos e o seu sangue aspergido no templo do altar. O sacrifício de sangue é o que torna possível a reconciliação. Sangue tem que ser derramado por pessoas profanas para se reconciliarem com Deus. Isso é o que significa expiar. Quando as pessoas não estão em bons termos, elas não são umas, mas elas são divididas. Elas estão separadas de Deus. Esse é o problema do pecador. Ele não é um com Deus, mas ele é separado dele. Ele precisa ser reconciliado. E a provisão de Deus para isso é a expiação, é o sangue. E esta realidade não mudou. Nós não precisamos abater cordeiros para nos reconciliarmos com Deus, porque o Cordeiro de Deus foi morto. E ele derramou o seu precioso sangue no altar de uma cruz de madeira. E talvez você nesta noite esteja se perguntando: como posso estar bem com Deus? A resposta é esta: olhe para o Cordeiro. O arrependimento, a obra vital, não é suficiente. Não basta abandonar o pecado. Você deve se voltar a Cristo. Você deve olhar para Cristo e colocar sua confiança na expiação que Ele providenciou por meio da sua morte. E agora observe o que acontece a seguir à medida que o avivamento começa a se espalhar. Começou com Ezequias, depois passou para quem? Para os líderes. E então se espalhou por todo o povo. E isso nos leva à quarta marca. Nós vemos que a primeira era arrependimento, a segunda, rededicação, a terceira, reconciliação e a quarta, verdadeira adoração. Verdadeira adoração. O rei Ezequias pediu que os levitas fizessem o que está no versículo 25 ao 27. Versículo 25 ao 27. E ele estacionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, com harpas, liras, conforme prescrito por Davi e Gade, o vidente do rei, e pelo profeta Natã, e isso foi ordenado pelo Senhor por meio dos seus profetas. Assim, os levitas estavam prontos com os instrumentos de Davi,
e os sacerdotes com as suas trombetas. Ezequias deu a ordem de sacrificar o holocausto no altar. Começando a oferta, começaram também a cantar ao Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Mais uma vez, irmãos, por que eles fizeram isso? Porque isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. Porque os levitas eram os líderes de adoração. Eles eram os responsáveis pelo templo. E observe o que aconteceu no versículo 28 e 29. Toda a assembleia se prostrou em adoração enquanto os cantores cantavam e os trompetistas tocavam. Tudo isso continuou até que se completou o sacrifício do holocausto. Observe o efeito no versículo 29. Quando as ofertas terminaram, o rei e todos os presentes com eles se ajoelharam e adoraram. Isso é magnífico, irmãos. E aqui nós vemos uma verdadeira adoração pelo povo de Deus. O povo não adorava a Deus de forma aceitável por muitos anos, lembram-se? Não havia isso. Então nós vemos já do versículo 30 em diante que aqueles que estavam envolvidos na adoração começou a honrar a Deus através da música, através do louvor, demonstrando humildade, porque eles inclinaram as suas cabeças, coisa que não estava acontecendo lá no início. Lembra que eles eram orgulhosos? Consagração de suas vidas a Deus, e agora eles começaram a se dedicar ao Senhor, no versículo 31. E a ordem, irmãos, é muito importante. O arrependimento, depois a rededicação, depois a reconciliação e depois a restauração da adoração verdadeira. Não pode haver adoração sem que nós nos confessemos os nossos pecados. Não pode haver adoração sem que nós sejamos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Nós não podemos produzir nada disto sem Cristo. Mas quando Ele o faz em nós, essas são as manifestações visíveis em nossas vidas. As pessoas se arrependem e se livram do pecado. Elas se voltam para Deus. Elas se rededicam à obra. Elas experimentam a reconciliação com Ele, afirmando e confirmando a sua aliança com o Filho, o Cristo, em sua obra expiatória por eles. E, consequentemente, irmãos, nós começamos a adorá-lo de uma maneira muito tangível, cantando para Ele, né? Cantando com alegria, trazendo ofertas, se dedicando a Ele em nossas vidas. E qual é o resultado de tudo isso? Algo muito lindo depois acontece, no versículo 36. E oferece esta conclusão, versículo 36. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus havia feito para o seu povo, porque foi feito tão rapidamente. Irmãos, que dia, né? Que dia. O povo de Deus experimentou um verdadeiro avivamento. Eles reconheceram e se livraram do seu pecado. Eles rededicaram suas vidas a Deus. Eles experimentaram a reconciliação com Deus. Eles recuperaram a incrível experiência de adorar verdadeiramente, né? De ter um relacionamento correto com Deus. E o versículo 36 resume tudo. Eles se alegraram. Eles se alegraram. E por que eles se alegraram? Nós não devemos perder o foco. Por que eles se alegraram? O reavivamento ocorreu nos dias de Ezequias, não foi? Mas por quê? Foi porque Ezequias foi um grande líder? Não exatamente. Foi porque os sacerdotes e os levitas fizeram um trabalho tão bom de limpeza na casa de Deus? Também não foi só por isso. Foi porque eles impressionaram a Deus com o número certo de ofertas? Não foi por isso. Ou foi porque eles forçaram a Deus a abençoá-los com sua bela música? Também não. Por que o avivamento ocorreu nos dias de Ezequias, irmãos? A resposta, de acordo com o versículo 36, é que Deus trouxe esse reavivamento. Foi Ele quem trouxe. E esse reavivamento só vem de Deus.
E assim, com ele, vem todas as outras bênçãos, pelas quais nós temos o privilégio de desfrutar também. Um desafio final para nós. Algumas questões a considerar. Nós precisamos de avivamento hoje. Nós precisamos dar atenção ao exemplo de Ezequias e experimentar o que ele experimentou. Nós precisamos experimentar arrependimento. Nós precisamos aprender a experimentar uma rededicação na obra, reconciliação com Deus, recuperação da adoração verdadeira e nos alegrar nele. E isso é, de fato, um verdadeiro reavivamento. E para ajudá-lo, enquanto nós fazemos essas ponderações sobre as nossas necessidades, reflita nas seguintes perguntas. Reflita em espírito de oração. Você está em um relacionamento correto com Deus? Ele é seu Pai e você tem certeza que Ele é? Isso é o que significa estar em um relacionamento correto com Deus. Ser seu filho de fato. Você precisa e quer experimentar um relacionamento correto com Deus? Se sim, você é convidado então a reconhecê-lo. Ele enviou seu Filho, Jesus, para reconciliar os pecadores como nós consigo mesmo, para que pudéssemos nos tornar seus filhos. E é disso que todo pecador precisa, conhecer o Salvador. Coloque a sua confiança em Jesus. E a você, meu amigo não cristão que está nos ouvindo neste momento, Deus lhe dará imediatamente um relacionamento correto com Ele mesmo, se reconhecer Cristo como seu Salvador. E agora uma pergunta para você, meu irmão em Cristo. Seu coração tem sido frio em relação às coisas de Deus? Irmãos, como nós podemos às vezes ficar tão entusiasmados, com as nossas férias? Eu fiquei entusiasmado com as minhas férias. Nós ficamos tão entusiasmados com as nossas férias, com os nossos celulares, com os nossos carros. Mencionei isso porque são coisas que nós falamos bastante, não é? Nós gostamos. E ainda assim, não ser animado com Deus e com as coisas de Deus. Quando foi a última vez que nós falamos com alguém sobre Cristo e com entusiasmo, como que nós falamos dessas outras coisas? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você orou por uma pessoa com paixão e com zelo? Quando foi a última vez que você convidou alguém para a sua igreja com entusiasmo? E por que está muito entusiasmado com o que está aprendendo sobre o Senhor e deseja que Ele experimente isso também? Irmãos, se os nossos corações esfriaram, vamos admitir, fazer como eles fizeram, vamos admitir, vamos reconhecer isso, vamos pedir a Deus, ao Deus da graça, para acender esse fogo em nós. E aproximemo-nos da origem desse fogo para que as suas chamas reacendam o frio que nós sentimos. Por fim, mais uma pergunta. Você tem áreas de pecado em seu templo que precisam ser removidas? O que precisa ir embora? Você sabe o que é isso. Haverá outros passos a seguir para ser o tipo de pessoa de Deus? Se sim, nós devemos pegar o primeiro passo. Mandar tudo que é de errado embora. Você não pode adorar a Deus quando há pecado em seu templo. Peça ajuda, assim como Ezequias fez. E pela graça de Deus e para a glória de Cristo, devemos limpar o nosso templo. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Uma excelente semana a todos nós.